Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 2 do sexto ano. E o tema da nossa aula é Fontes históricas, conceito e diferentes tipos. Para isso, nós temos os seguintes objetivos: definir fontes históricas e sua importância no trabalho do historiador, distinguir fonte histórica material de imaterial e classificar as fontes históricas conforme aos tipos delimitados. Então, antes de mais nada, pegue seu caderno, lápis, caneta e borracha, pegue seu livro didático também e acompanhe esta aula. Anotem as principais informações, inclusive dúvidas que venham a surgir, para depois perguntar aos professores de vocês. Vamos lá? Relembrando a aula passada, chamamos de fontes históricas, então, todas as marcas, vestígios deixados pelas pessoas ao longo do tempo. É com base nas fontes históricas, nesses vestígios, que o historiador faz o seu trabalho. Então, sendo o historiador um investigador do passado, as fontes históricas são as pistas utilizadas por ele. Então, são documentos, são roupas, fotos, pinturas, a arte rupestre, por exemplo, em relação aos seres humanos primitivos. Então, vamos continuar. Elas podem ser classificadas em materiais, quando se trata de vestígios concretos produzidos por mãos humanas, como é o caso de textos, pinturas, fotos, filmes, roupas, construções, em que eu posso pegar, eu posso tocar. Já as imateriais tratam-se de testemunhos obtidos de pessoas que viveram certo acontecimento histórico, ou mesmo de lendas e histórias que são parte da cultura oral de um povo. Fontes materiais podemos pegar, já as imateriais, então, não podemos. Quando a gente conversa com os nossos avós, com os nossos pais, tios, pessoas mais velhas que nós, geralmente elas vão nos contar como era a vida deles enquanto pequenos, enquanto estavam na escola. Nós podemos entender o que eles viveram por meio dos testemunhos aí da cultura oral. Se a gente conversar com os nossos avós, bisavós, quem tem esse privilégio, eles vão nos contar lendas do passado, histórias, né? Às vezes assustadoras em relação a seres mitológicos que habitavam aqui na fantasia, né? na mitologia, enfim, do município, da região em que você vive. Isso tudo é, sim, uma fonte histórica imaterial. Na nossa região, questão do Saci-Pererê, questão de Curupira, Boitatá, entre outros. Tudo isso faz parte de um conjunto de testemunhas, aliás, testemunhos de uma cultura oral da região. E por que isso tem? Que base essas histórias têm? Isso tudo função do historiador investigar. As fontes históricas, elas podem ainda ser classificadas em outros 4 tipos. Vamos entender? Então, elas podem ser documentos textuais, vestígios arqueológicos e fontes da cultura material, representações pictóricas ou registros orais, como falei anteriormente. Agora a gente vai exemplificar cada uma dessas fontes históricas para que vocês compreendam melhor. Então, documentos textuais, aliás, são documentos oficiais, cartas pessoais e governamentais, diários, relatos de viagem, crônicas, livros literários, processos de justiça, jornais,
entre outros. Aqui ao lado eu tenho até o diário de Anne Frank, essa menina que sofreu violência ali no período da Segunda Guerra Mundial. O diário dela, registrado com a letra dela, todas as memórias dela, mais tarde transformaram-se em livro e até filme. Então, são registros que ela viveu, faz parte da história dela. Poderia ser só uma memória se alguém ou se ela contasse isso apenas oralmente. No caso dela, ela escreveu. Então, passa a ser um documento textual. Cartas que Dom Pedro tinha com suas amantes, por exemplo. Nós temos relatos de viagem. A questão da viagem de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada assim a certidão de nascimento do Brasil. Nós temos processos de justiça, enfim, vários documentos que estão escritos, portanto, nós conseguimos ler essas informações e entender o que estava acontecendo. Vestígios arqueológicos e fontes da cultura material. Então, são itens resgatados pela arqueologia. Arqueologia que é uma ciência que busca estudar vestígios mais antigos. Ela busca construções, ruas, estátuas, objetos funerários, roupas, peças de cerâmica, ou seja, todos os produtos que de certa forma foram confecções por parte de mãos humanas. Não foram resgatados pela arqueologia, também se encaixa aqui, como a questão das rochas, que daí vai entrar um pouquinho da paleontologia, enfim, são várias ciências que ajudam ao historiador. Inclusive, tem uma aula somente falando das ciências que auxiliam o trabalho do historiador. Representações pictóricas. Nós temos aquelas quadros, fotos, afrescos, que é um tipo de pintura específica, as pinturas rupestres, como está representado ao lado, que são representações artísticas pré-históricas. Geralmente elas mostravam cenas do cotidiano dessas pessoas que viveram há muito tempo, charges que de certa forma demonstram uma mensagem do que as pessoas estavam vivendo e achavam da sua situação. Charge busca fazer uma crítica em relação a determinado fato. Então, também podem ser consideradas fontes históricas, mas de representações pictóricas, ou seja, tem a ver com a arte, desenho, imagem. Já o registro oral, então, volta àquela situação. São testemunhos pessoais, mitos transmitidos oralmente de geração em geração. Dentro da história dos indígenas, muita coisa se perdeu. Por quê? Porque ela não era escrita. A história dos indígenas, ela era passada oralmente de geração em geração. Então, quando se aniquilava, destruía uma tribo, um grupo de indígenas, consequentemente acabava-se com essa história. Outro grupo que tem relação com a história do Brasil, um grupo de africanos, também muitas das histórias deles eram passadas oralmente de geração em geração. Quando eles são transformados em escravos, vendidos para serem trazidos à força aqui na América, de certa forma foi
destruída parte da história desse povo. Então, olha a importância. Aqui até uma cena de um senhor que foi combatente na Segunda Guerra Mundial, está sendo entrevistado. Ele tem objetos, ele tem fontes históricas materiais, mas o mais importante, o primordial de tudo, ainda é o que ele viveu, o que ele vivenciou na Segunda Guerra Mundial. Então entendam, vou até retornar para vocês, que todos essas fontes históricas são importantíssimas. Então, se você tem o convívio com pessoas, com avós, tios, que têm muita história para contar, vão lá, conversem. Eles gostam de ser ouvidos. E vocês deem valor para tudo isso, porque faz parte da história de vocês. Fotos, geralmente a mãe. Hoje em dia a gente tem mais no celular, no computador, não se imprime tanta foto. Mas no meu caso, eu ainda peguei muito disso, que temos caixinhas cheias de fotos. É ali uma maneira de você conhecer como que foi a situação dos seus antepassados, quem veio antes de você, sabe? Então, valorizem muito esta questão e entendam que todos fazemos parte da história. Podemos não estar com os nossos nomes nos livros, em documentários em si, mas de certa forma nós estamos passando por fatos, pela história que está acontecendo dia a dia. Olha, hoje estamos vivenciando uma questão de pandemia, que ancestrais já passaram na questão da peste negra, gripe espanhola, e hoje como que nós estamos lidando com isso? Quais são as nossas ações? Será que tem alguma coisa que é parecida com os nossos ancestrais quando enfrentaram a gripe espanhola, a peste negra? De que forma eles agiram? E hoje, como a gente age? Isso é uma pergunta que o investigador do passado pode estar fazendo. É o historiador, o trabalhador nesta área. Mas você pode fazer esse tipo de pergunta do passado e buscar documentos. A internet está cheia de arquivos para isso. Então vamos retornar para cá. Conseguiu compreender o que são as fontes históricas e como elas são classificadas? Material, posso pegar. Imaterial, eu não consigo, porque isso é muito do testemunho, memória, o que as pessoas vivenciaram. Então, agora a gente vai para a atividade. Por isso é importante que vocês tenham anotado as principais informações e até mesmo dúvidas para que depois retomem essa aula. Os slides estão lá para vocês consultar. Tem também as referências de livros que vocês podem buscar, livros ou até mesmo sites referentes ao assunto desta aula. Então vamos para as atividades? Bons estudos a todos, um abraço e tchau!